Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra. Jogão de bola atrás de jogão de bola hoje, hein, nação? Nesse momento que eu tô gravando o vídeo, está acontecendo a partida entre Polônia e Arábia Saudita. A Arábia Saudita que espancou a Argentina no primeiro jogo da fase de grupos da Copa do Mundo. Daí depois, 1h, tem a França de Mbappé em campo e às 16 horas a Argentina jogando a vida na Copa do Mundo contra o México. Esse sábado tá imperdível de jogões da Copa do Mundo. Jogões? Jogões da Copa do Mundo. Mas a gente tem que falar de Mengão Queridão, a gente tem que repercutir o que tá acontecendo nos bastidores do Mengão Queridão, porque afinal de contas o Flamengo tá numa fase de reestruturação. Saiu o técnico Dorival Júnior, isso daí é águas passadas já. Agora é ver quem vai chegar para o lugar de Dorival Júnior. Apesar do Vitor Pereira ser o cara que encabeça a lista de treinadores para substituir o antigo mandatário rubro-negro, ainda existem outros nomes em pauta que o Flamengo pode vir a tentar em caso de uma recusa do Vitor Pereira. Agora, nação, o legal mesmo é ver como está repercutindo a vinda de Vitor Pereira para o Flamengo. Só a possibilidade da vinda de Vitor Pereira para o Flamengo. A imprensa bairrista paulista está enlouquecida com essa possibilidade. Até algumas pessoas que até então mostravam um certo equilíbrio e bom senso, agora já tiraram as máscaras e estão se roendo por dentro. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Mas sabe qual que é o intuito de mostrar a reação da imprensa bairrista paulista para vocês? É vocês entenderem o tamanho do passo que o Flamengo está dando. O quão bom para o Flamengo vai ser a situação de fechar com o Vitor Pereira. É óbvio, vocês me conhecem. É claro que eu preferia o Jorge Jesus. Mas o Jorge Jesus está com um contrato até o meio do ano que vem. Então o Vitor Pereira me parece ser uma boa saída para o Flamengo, sim. Uma excelente saída, diga-se de passagem, tá? Bom, antes da gente começar a falar sobre tudo isso, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar os nossos vídeos e falar para os seus amigos e suas amigas rubro-negras da existência do Resenha Rubro-Negra e do Fla Nação VP. Quem sabe, sabendo da existência dos canais, esses seus amigos rubro-negros vêm dar uma olhadinha, gostam e ficam por aqui se inscrevendo e tornando mais uns membros na nossa família VVP. Estou contando com a ajuda de vocês na divulgação, é muito sério isso, tá, nação? Agora vamos ver o recadinho da Bet7K, que está com uma promoção sensacional para você até o dia 28 de novembro. Não perde não, hein? Espia só. Entre o dia 21 e o dia 28 de novembro, a Bet7K vai estar com uma sensacional promoção da Black Friday. Espia só, você pode levar um iPhone 12 novinho nessa Black Friday por apenas R$25. É isso mesmo, nação. iPhone, uma camisa da seleção, mais R$10.000 de bônus por apenas R$25. Parece mentira, né? Pera aí que eu vou explicar para vocês como é que funciona. A Bet7K está com uma campanha na Black Friday arrasadora, que é a seguinte: cada aposta que você fizer de R$25 vai gerar um ticket para concorrer a um sorteio no dia 28 de novembro. E se liga só, não tem um prêmio só não. Serão vários ganhadores, o que aumenta suas chances. O primeiro prêmio será um iPhone 12, mais R$5.000 de bônus. O segundo prêmio, uma camisa da seleção brasileira, mais R$3.000 de bônus. E o terceiro prêmio, R$2.000 de bônus. Então não perca tempo. Clica no link aqui na descrição desse vídeo ou no comentário fixado. Se você já for cadastrado, faça uma aposta. Se você não for, você tem até R$1.200 de bônus no primeiro depósito. Colocou R$50, ganha mais 50. Já são 4 tickets, né? Pois é, clica agora, faça o seu cadastro e não perca essa excelente oportunidade. Agora saca só, nação, é só do dia 21/11 até o dia 28/11. 28 tem o sorteio, então não percam absolutamente essa promoção da Black Friday do nosso queridíssimo patrocinador Bet7K. Boa noite, nação, e a todos que me seguem. Cheguei em 10 de junho no Clube de Regatas do Flamengo e para mim foi uma emoção única.
o que nós vivemos juntos, o que aconteceu a partir daí, o impulsionamento que nós ganhamos com a participação de cada um de vocês foi algo que me impressionou, que marcou a minha vida, a minha carreira, a minha história. Jamais vou me esquecer do jogo do Atlético Mineiro para frente e principalmente daquele domingo em que todos nós nos reunimos no centro do Rio de Janeiro. Quero aqui tentar esclarecer apenas 2 aspectos. Primeiro, desde a minha chegada ao Flamengo, a minha única preocupação, a minha única atenção e todo o respeito possível foi dedicado a esse clube. Disse a diretoria ao final dos campeonatos que o ano de 2023 não seria diferente, que a minha atenção estaria totalmente voltada ao Clube de Regatas do Flamengo. Financeiramente não seria um problema a nossa renovação, como nunca foi em clube nenhum que eu estive. A diretoria entendeu, e eu respeito isso, que esse momento seria um momento de uma mudança. Quero deixar aqui um agradecimento de coração a todos os jogadores, a todos os funcionários do clube, que fizeram do nosso dia a dia um dia a dia leve, tranquilo, de trabalho, dedicação e comprometimento com essa entidade. Eu carrego no coração toda a história e toda a participação de cada um de vocês, que às vezes, sem ter de onde tirar, estão ali acompanhando o clube, torcendo, fazendo com que o Maracanã seja sempre um palco maravilhoso e decidido, fazendo com que o Flamengo se sinta cada dia mais forte, confiante. Nação, essas então foram as palavras do Dorival Júnior. Eu já tinha trazido esse vídeo para vocês lá no Fla Nação VP, mas como eu sei que o público é diferente, eu resolvi trazer esse vídeo aqui também. É a despedida, a pedra nesse assunto do Dorival Júnior. Então agora o Flamengo tem que olhar para frente. E a frente para o Flamengo nesse exato momento é contratar rapidamente um treinador. Eu percebi alguns torcedores rubro-negros com receio da troca de treinador nesse momento, por 2 motivos. Primeiro, por ser no começo de uma temporada. E aí nós temos já para decidir Supercopa do Brasil, Recopa Sul-Americana e o Mundial de Clubes. E depois, por poder haver uma resistência dos jogadores do Flamengo ao nome que vai chegar no clube. Vamos lá, nação. Primeiro o seguinte, com relação aos campeonatos que vêm pela frente. Se o treinador tiver bagagem, for um treinador experiente, ele não vai inventar muita coisa, não. Para esse começo de ano, para essas primeiras partidas, o treinador vai colocar um pouquinho daquele conhecimento que ele tem na equipe e vai montar a equipe da maneira que a equipe vinha jogando e dando certo. De novo, acertando algumas coisas que ele já percebeu que precisam ser acertadas no Flamengo, mas sem grandes modificações. Coloque a equipe para jogar. A vinda do Vitor Pereira, por exemplo, para mim vai acrescentar mais ao Flamengo nesse início do ano do que se a gente tivesse continuado com o Dorival Júnior. O Dorival Júnior não tinha uma leitura boa de jogo, não tinha uma condição tática boa. O Vitor Pereira já é muito superior a isso tudo. Então, o momento de fazer a troca, para mim, foi acertado da diretoria, antes de qualquer trabalho se iniciar. Ponto para a diretoria rubro-negra. A outra questão, a rejeição que pode existir por parte dos atletas. Eu não vou enganar vocês, não. O Vitor Pereira teve problemas com o Gabriel quando esteve no Benfica. Ele e o Gabriel não se deram muito bem. Mas o Dorival Júnior também não se dava muito bem com o Diego Alves. E as coisas foram contornadas. Acredito que o Gabriel agora, mais maduro, mais sabedor das suas condições, mais campeão pelo Flamengo, vai conseguir contornar essa situação com o Vitor Pereira também. Outro que teve uma espécie de imbróglio com o Vitor Pereira foi o Diego Ribas. Graças a Deus, o Diego Ribas já se aposentou, não faz parte mais do quadro de jogadores do Mengão, e essa questão nós nem teremos que contornar. Mas o elenco tem que entender que o Vitor Pereira, ele está embasado pela diretoria, mas também por uma parte muito grande da torcida rubro-negra. A gente viu o que o Vitor Pereira fez no Corinthians. A gente viu o que o Vitor Pereira fez contra o Flamengo. Então a gente sabe do que o Vitor Pereira é capaz.
Então eu acho que vale muito a pena uma conversa do Marcos Braz quando o elenco chegar, colocar os pingos nos is, fazer o elenco entender que esse treinador não é um treinador tapa-buraco como era o Dorival Júnior, que chegou a 4 meses do fim da temporada. É um treinador para ir até o fim da temporada e, quiçá, poder assumir a outra temporada também. Claro, caso o Vitor Pereira realmente venha para o Flamengo. E as informações que a gente vai coletando é que o Vitor Pereira está super mega empolgado para se mudar para o Rio de Janeiro. E aquela brincadeirinha que eu fiz, traz a sogra, o papagaio, o periquito e o urubu, realmente parece que vai acontecer. Parece que o Vitor Pereira vai trazer a família toda para o Rio de Janeiro, caso realmente feche com o Flamengo. Por que toda hora eu tô falando caso realmente feche com o Flamengo? Porque as coisas ainda estão em negociação. O Flamengo ainda não fechou com o Vitor Pereira. Pode anunciar nas próximas horas. Pode ser que esteja anunciando até enquanto eu tô gravando esse vídeo. Mas ainda não anunciou. Então a gente tem que aguardar mais um pouquinho para saber se ele será mesmo o treinador rubro-negro. O Flamengo gosta muito do Luiz Castro do Botafogo, mas por questões de boa vizinhança, o Flamengo, por hora, não vai tentar o treinador alvinegro, e o Flamengo também consultou o Jorge Jesus, mas o Mister tem contrato até o meio do ano que vem, e por isso não tem como vir para o Flamengo. Eu sempre falei para vocês do time, né? O que está faltando entre Flamengo e Jorge Jesus é o timing. Não está tendo timing. Uma hora ele vai acabar voltando, esse timing vai acertar, e ele vai acabar vindo para o Mengão queridão. Mas, gente, quando eu falei para vocês que o intuito de mostrar a reação da imprensa paulista era para vocês entenderem o tamanho do passo que o Flamengo tá dando, é porque é o seguinte, se os caras começam a desdenhar, se os caras começam a reclamar, é porque o Flamengo tá fazendo uma boa opção pro treinador. Então vamos conferir se realmente os caras estão desdenhando, se os caras estão falando mal, ou se os caras não estão nem aí para a situação do Vitor Pereira vir para o Flamengo. Então nós vamos ver pela rede social mais enérgica, aquela que eu não recomendo para ninguém. Se você não tem Twitter, irmão, não procure ter, tá? Se apertar o Twitter assim, ó, escorre o líquido vermelho, tá ligado? É uma das redes sociais que só quem tem muito estômago mesmo participa. Bom, vamos começar aqui pela Ana Canhedo, que é jornalista do GE. O choro já começa pelo GE. E deveria ser uma das mídias mais imparciais. Pelo menos com o Flamengo, eles sempre são. Duílio chamou Vitor de irmão na despedida. Corinthians permitiu a ele ter todo o tempo possível para pensar. Meio bizarro, não é? Se a questão era dinheiro, não dava para a novela ter sido mais curta? Dorival escanteado assim, também meio surreal. Vamos lá, tem tanta coisa errada nessa frase que ela falou aqui. Primeiro, o Corinthians não deu todo o tempo do mundo para o Vitor Pereira pensar. O Corinthians impôs uma data. Pode-se chegar à conclusão que essa data seria suficiente. Para o Vitor Pereira não foi. Tanto é que ele falou que nessa data ele não podia dar uma resposta positiva para o Corinthians e não deu. Talvez se o Corinthians tivesse falado, não, eu espero até o meio de dezembro ou até o final de novembro, talvez o Corinthians teria conseguido ficar com seu treinador. Mas apertou o cara, por isso o cara foi embora. Segundo, o Dorival escanteado. Gente, é matar ou morrer. Ou o Flamengo escanteava o Dorival pelos motivos que eu já cansei de falar para vocês, né? Ele ser cogitado para a seleção brasileira, ele não aceitar a multa contratual em caso dele pedir para sair para ir para a seleção brasileira. Essas inseguranças obrigaram o Flamengo a encerrar o contrato com o Dorival Júnior. Simples assim. Não tem escanteado. Não tem Flamengo judiou do Dorival. Não judiou. O Flamengo fez certinho. No futebol você não pode esperar encerrar um contrato para você procurar o treinador, não. O Flamengo já penou muito por conta disso. E o Dorival não esperou o contrato do Paulo Souza terminar para negociar com o Flamengo. Então por que o Flamengo está errado de fazer o mesmo com o Dorival? E do mesmo jeito que o Dorival deixou o Ceará no meio do caminho, fazendo uma excelente campanha, quem garantia que o Dorival não iria deixar o Flamengo no meio do caminho também? Essas são as inseguranças que o Flamengo tem. Fabrício, e se o Dorival não for para a seleção? Aí não foi, problema do Dorival. Mas aí a gente perdeu o Dorival. Não. O Flamengo rompeu com o Dorival porque o Dorival não deu seguranças para o Flamengo que ficaria. Fabrício, mas no vídeo que você mostrou, ele falou que estava 100% focado. Sim, até a seleção chamar. Na hora que a seleção chamasse, o foco poderia ser seleção brasileira. Na dúvida, primeiro Mengão queridão. Se tá na dúvida, primeiro toma a providência a favor do Flamengo. Por isso que eu acho que a diretoria agiu correto. Então ele não foi escanteado, não.
Toda negociação é assim. Em todos os clubes, no Brasil e no mundo inteiro. Para mim, o Flamengo fez certo. Choro da Ana Canhedo aí, jornalista do GE. O Rafael tá falando o seguinte, a desculpa do Vitor Pereira também foi brincadeira, hein? Fala do Willian, infelizmente não vou assinar a renovação porque minha sogra está enferma. Tem até um meme rolando por aí, eu vou ver se eu consigo achar para colocar aqui na telinha para vocês. Do Willian falando, do Vitor Pereira falando que ia voltar para Portugal para cuidar da sogra dele. Aí a foto, o Marcos Braz de peruca, que é escrito embaixo, a sogra. Sensacional, eu adoro isso, gente, eu adoro muito isso. Daniel Kepler, fica a impressão de que o Duílio tá testando até onde a torcida suporta ir. Depois de quantas más decisões, acaba o crédito que ele conseguiu acumular depois dessa temporada. Ele conseguiu destruir todas as expectativas que se podia ter com 2023, todas, 100%. Mais um torcedor corintiano reclamando da questão dele ter deixado o Vitor Pereira, dele não ter conseguido renovar com o Vitor Pereira. O Vessone, esse então é um dos grandes jornalistas corintianos, esse daí é cego mesmo pelo Corinthians. É difícil dimensionar o tamanho do impacto no mundo Corinthians com essa possível ida do Vitor Pereira para o Flamengo. Obviamente, o impacto para o treinador também existirá, incluindo questionamentos sobre o seu caráter, etc. Para Duílio, Alessandro e Roberto, será um tsunami. O que ele está querendo dizer? Que vai ser questionado o caráter do treinador, porque o treinador não pode escolher, não. Ele é obrigado a jogar treinar onde o jornalista quer. O jornalista é corintiano, então ele acha que o Vitor Pereira tem a obrigação de treinar o Corinthians o resto da vida. Se ele não quiser o Corinthians para pegar um time melhor, mais bem estruturado, sem dívidas, com um time N vezes melhor do que o que ele tinha, sem preocupações, ele não pode. O caráter dele é duvidoso. Tá escutando, gente? Você que tá aí do outro lado. Se alguém te fizer uma proposta de emprego melhor, você não pode deixar o seu emprego para ganhar mais em outro lugar, não. Porque senão o seu caráter será colocado em xeque. Mas você sabe onde seu calo aperta. Você sabe para onde você precisa destinar o seu dinheiro. Ah, que palhaçada, né, nação? Além de tudo isso, o Vitor, é claro, olha para o Flamengo com outros olhos. São Paulo, com todo respeito, amor e carinho pelos paulistanos, mas São Paulo é uma selva de pedra. São Paulo é uma cidade construída para se trabalhar. Né? Você não tem momentos de lazer. Olha o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro continua lindo. Olha o Rio de Janeiro, velho. Você trabalha se divertindo. O Vitor Pereira ganhou 2 jogos pelo Flamengo, sai na rua que nem se ele fosse um astro de Hollywood, com todo mundo sorrindo para ele, dando tapinha nas costas, vai pegar praia, vai viver numa parte do Rio de Janeiro que não tem violência, que não tem problema, né? Num verdadeiro paraíso tropical, muito diferente, sem contar a questão do time que eu já falei para vocês. É um time que, do jeito que estava quando terminou 2022, já era imensamente superior ao elenco do Corinthians. O Marinho no Corinthians é titular camisa 10 e distribui o uniforme. Joga com quem quiser. No Flamengo, o Marinho é questionado para reserva. Então, tudo isso, é claro, a sogra dele, quando descer no Rio de Janeiro, quando vê o Pão de Açúcar, quando der uma olhada na Gávea, nas praias, ela vai sarar imediatamente, a saúde dela vai melhorar, e é sério que eu tô falando. Então o choro é livre, Vessone, o choro é livre, irmão. Mas não pode colocar o caráter do cara em xeque, porque ele tá procurando uma oportunidade melhor de emprego. Simples assim. Mas vale lembrar que o Flamengo ainda não fechou. E os caras já estão falando em impacto, tá? Ronaldo Júnior, o Duílio ficou o ano inteiro pagando pau pro Vitor Pereira para chegar agora e fazer totalmente o contrário do que a comissão técnica pregava. O cara tá totalmente perdido. Os caras estão bravíssimos. Bento, semana passada o Duílio estava chamando o Vitor Pereira de irmão e dizendo que ele não renovaria por questões familiares. Hoje sai a notícia que Vitor Pereira está negociando com o Flamengo. Se isso for verdade, se concretizar, o Duílio precisa renunciar ao seu mandato na mesma hora. Vergonhoso. São escolhas, né? O cara pode considerar o Duílio um irmão, apesar do que o Duílio é que chamou o Vitor Pereira de irmão e não o contrário, né? Mas pode acabar tendo um relacionamento legal, por que não pode? Né? Até outro dia o Marcos Braz tinha um relacionamento muito bom com o Jorge Jesus.
Então por que os treinadores não podem ter relacionamento bons com seus antigos empregadores? Eu não vejo por que não. O fato é que o cara tá optando por uma coisa melhor. Agora, vergonhoso de verdade, eu acho a escolha que o time do Corinthians fez para treinador. Mas isso é problema deles. Vitor Rocha, confia em mim. Presidente há 20 anos, isso tudo que eu faço da vida. Argumentou o técnico em uma das muitas conversas com o Duílio Monteiro Alves sobre o tema ao longo dos últimos meses, falando sobre a permanência ou não no Corinthians. Agnaldo, hashtag salvem o Corinthians. Duílio ligou o F3 pontinhos, literalmente. Mandou todos os corintianos para casa do baralho. Está pulando do barco um ano antes de acabar seu mandato. Alguém acredita que o Yuri vai ficar? O Michael, 2023 vai ter uns 800 dias. Vai beirar um interminável. Eles estão com medo agora também do Vitor Pereira chegar no Flamengo e trazer o Yuri Alberto, o que não é difícil. O Yuri Alberto tem um contrato de empréstimo com o Corinthians, do time lá da Rússia. E se o Vitor Pereira vier para o Flamengo e conversar com o Yuri Alberto, o Flamengo pode trazer sim o Yuri Alberto para o time, para nos reforçar no ano que vem. Agora vamos dar uma olhadinha aqui na hashtag Vitor Pereira e vamos ver a quantos estão as conversas do povo sobre isso. João Marcos Santana, deixa eu ver aqui, o João Marcos Santana é repórter do Lancinete e cobre o Internacional e a Seleção Brasileira. Ou seja, historicamente não tem nada a ver com o Vitor Pereira e Flamengo. Mas, competência do Vitor Pereira à parte, o Flamengo aprendeu com 2020. Se não tem segurança que o Dorival Júnior vai seguir no clube em meio à especulação sobre seleção, é melhor garantir o próximo ano. Não pode ficar refém e à mercê. No planejamento tem que ser feito. Mundial tá aí. Concordo em gênero, número e grau. É o que eu venho falando com vocês o tempo todo sobre a situação do Dorival. Se o Vitor Pereira ir para o Flamengo, eu declaro guerra civil imediatamente. Vamos fechar os aeroportos e as rodovias. É o Lucas, provavelmente, como tem ali no nickname dele, 1910, que é o ano de criação do Corinthians. Torcedor corintiano tá terrivelmente chateado com a situação. E deixa eu ver como é que foi a repercussão aqui. A gente subiu o hashtag, o nome dele, tratamos ele como se fosse um ídolo, rezamos, praticamente imploramos para ele ficar. Entendemos que por motivo de força maior ele precisou ir. Agora, se ele voltar para o Brasil e assumir o Flamengo, ele é muito sem caráter e um FDP. Ou seja, mais um que acha que o cara não tem o direito de ir e vir, de escolher o que é melhor para a vida dele. Tem que ser sempre no time que ele quer. Aí o Heisenberg, que é um torcedor rubro-negro, acho que até segue os nossos canais. Por quê? O que o Vitor Pereira ganhou aí? E com a iminente volta do Tite para aí, ainda vão querer ter guerra civil? Ai, sensacional, gente, sensacional. Sensacional os problemas que está sendo causado do Vitor Pereira. Vitor Pereira, estou deixando o Corinthians para cuidar da minha sogra. A sogra. Ah, meu Deus, é muito bom. Gente, eu adoro essa época do ano. É sensacional estar no patamar que nós estamos, podendo zoar os antes como a gente está zoando. Olha a sogra do Vitor Pereira. Vou cuidar da sogra. A sogra quem que é? Sensacional. Mais um torcedor corintiano, Dutra NJR. Nem Judas foi tão traíra como o Vitor Pereira. Eu tô adorando tanto essas postagens. Eu podia ficar aqui o resto da vida vendo. Lucas Faraldo Knopf. Como tem um selinho verificado, ele é apresentador, streamer e jornalista. Estudo opressões no futebol. Passo raiva com o Corinthians. Pronto, tá explicado. Se Vitor Pereira me acertar agora com o Flamengo, será uma das maiores canalices feitas contra o Corinthians e sua torcida em toda a história. Olha a dimensão, gente, que esses caras estão dando para esse acerto. E daí vocês começam a perceber que o Flamengo realmente acerta quando tenta a contratação do Vitor Pereira. Olha o impacto. Caê Mota, o melhor jornalista da imprensa tradicional hoje, na minha opinião. Flamengo cozinha Dorival e abre negociações para ter Vitor Pereira. Essa daí é notícia velha já. Vamos pegar aqui coisas mais recentes. Ó, a torcida do Corinthians se manifestando. Vai se F3 pontinho, Vitor Pereira. Aí o Biestef. Vitor Pereira, o maior safado mercenário existente, português mais FDP. Benê, ex-traidor do Vitor Pereira,
Tem muito XP. Tipster Share. Baralho. Olha o que o Vitor Pereira fez. Lu Matias. Se eu falasse o que faria com o Vitor Pereira e sua família, seria presa. Uma mulher, olha como é que ela tá desesperada. Palpites NBA, muito bom ver o Corinthians chorando por causa do Vitor Pereira. Nunca serão Flamengo. Yes! É isso! Falou tudo, palpites NBA. Gabriel. Lucas. Se colocar ela e o Vitor Pereira lado a lado, eu não sei quem foi mais. FDP. Rapaz, os corintianos estão nervosos. Te amo, Corinthians. KKKK, a questão não é clube que ele vai. Vocês flamenguistas acham que é tudo perseguição. A questão é a pessoa Vitor Pereira. Ele mesmo disse que o único motivo dele sair há 2 semanas atrás era para cuidar da família. A sogra dele, que tem câncer, não melhorou em 10 dias. E daí, velho, ele escolheu um lugar melhor para viver, para jogar, para treinar. Simples assim. Os corintianos acham que tudo é deles. E eles é que são os melhores. Eles se acham demais. E quando acontecem essas coisas, quando a realidade bate a porta deles, eles ficam assim, desesperados. Oliveira, Vitor Pereira é o maior exemplo de mau caráter e maior exemplo de ser humano M3 pontinhos. Tudo isso porque o cara não quis ficar no Corinthians. Ele é obrigado, ele é prisioneiro do Corinthians. Porque treinou o Corinthians uma vez, tem que treinar sempre. Não pode recusar uma opção de trabalho melhor. E não é só questão financeira não, meus amigos. Já falei da infraestrutura do Flamengo, quem é Corinthians. Dos jogadores que o Flamengo tem, quem é Corinthians. Da dívida que o Flamengo não tem, quem é Corinthians? 2 bilhões em dívidas. O Flamengo tem um pouco mais de 200 milhões em dia de dívidas, tá? Em dia. Então, é uma possibilidade de trabalho muito melhor. Ele chega no Flamengo, ele decide quem ele quer pro Flamengo. Se ele cismar que ele quer o Ené Valência, o Flamengo vai tentar o Ené Valência. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Mas o Flamengo vai tentar, com possibilidades reais de trazê-lo para cá. E o Corinthians? O Corinthians está falando em Cristiano Ronaldo, conversa para boi dormir, né? Cortina de fumaça para tapar a escolha ridícula de treinador e o Vitor Pereira acertando com o Flamengo. Faça-me o favor. Olha, nação, vamos pegar mais um aqui, ó. Alonso Terra, na moral, que nojo dessa diretoria do Flamengo. O que fizeram com o Dorival é sacanagem. Contrataram o Vitor Pereira, irmão. Vão-se 3 pontinhos, tendo Galhardo. Aí já é um torcedor rubro-negro que tá brabo com a diretoria, porque não foi no Galhardo, foi no Vitor Pereira. Bom, eu poderia ficar aqui o resto do dia com vocês pra gente poder ler essas afrontas corintianas. Mas o melhor de tudo é ver o choro. Se estão chorando é porque o Flamengo tá fazendo a coisa certa. E eu não tenho dúvidas que o Mengão Queridão está acertando em trazer o Vitor Pereira pro Flamengo. Agora eu vou perguntar para vocês uma coisa totalmente diferente nesse vídeo aqui. Quanto que vocês acham que vai ser o jogo da Argentina? Será que a Argentina vai ser eliminada hoje do Mundial? Será que a Argentina cai hoje perante o México? Eu já sei que eu tô México. Foi uma boa escolha do Mengão Queridão Vitor Pereira? Coloca aí nos comentários que eu quero muito saber a opinião de vocês. Nação, por enquanto é isso. Eu volto ao longo do dia com mais informações do Mengão Queridão. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever e convidar os seus amigos para conhecerem os nossos canais. Tanto o Resenha quanto o Fla Nação VP. Eu tô contando com vocês. Fiquem com Deus. Saudações rubro-negras.